Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso café. Bom dia, Evelyn, Mari, bom dia, Mirelle, André, bom dia, Mai, Carla, bom dia, Paula, Dani, bom dia, bom dia, Glorinha. Não foi pro ralé, meu santo. Não estive. Júlia, bom dia, Juliana, Neuza, Fran, vamos chegando e já compartilhando essa live. Você tem 3 maneiras de compartilhar essa live. Glorinha já está fazendo, ó, marca aí o seu amigo, sua amiga aqui nos comentários. Escreve na frente, vem pro Café com Jesus, vem que a live já começou, ou vem que só falta você, enfim. Seja criativo, escreva algo na frente do arroba desse seu amigo e chama ele para vir participar conosco. Pode compartilhar essa live através deste aviãozinho aqui. E você também pode compartilhar essa live através do link dessa live lá no nosso grupo do Café com Jesus. Se você está lá no nosso grupo, você vai receber o link, se já não recebeu, e você pode compartilhar o link para os seus grupos de amigos do WhatsApp. Fechou? Então são essas 3 formas de compartilhar. Ô, glória, Lidiane, aí sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Compartilhei já, maravilha. Isso aí. Então vamos iniciar. Enquanto você vai compartilhando essa live com os seus amigos, vamos iniciar rezando, orando, entregando essa live, tudo aquilo que Deus ele vai falar para nós nessa manhã. E depois nós teremos a oportunidade de compartilhar essa mensagem, essa boa nova, para aqueles que Deus colocar no nosso coração, que nós devemos compartilhar. Amém? Bom dia, Érica. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Feche seus olhos por um instante, respira fundo. Espírito Santo de Deus, bom dia, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. O que nós vamos fazer juntos nesse dia de hoje? Nós já queremos entregar nossa vida, a nossa história, tudo que temos, tudo que somos, diante da Tua presença, Espírito Santo de Deus, consagrando a nossa vida, a nossa história, tudo que somos, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Faça-se em nós, segundo a Tua vontade, o Teu querer. Nós nos consagramos a Ti, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre os nossos pensamentos.
sobre o nosso interior, sobre o nosso coração. Vem, Espírito Santo de Deus, reorganizar a tua vontade em mim. Te dou livre acesso, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor faça da tua maneira e não da nossa. Mas que seja feita a tua vontade, Espírito Santo de Deus. Me ensine, me ajude. Me conduza, Espírito Santo de Deus. Me conduza, Espírito Santo, a fazer a sua vontade. Amém. Amém. Glória a Deus. Só um minutinho. Glória a Deus. Vamos lá então. Pegue a sua palavra, sua Bíblia e abra aqui, ó. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo de 14 a 22. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de 14 a 22. Meus caríssimos, fugi da idolatria. Eu vos falo como a pessoas esclarecidas. Então ponderai bem o que eu digo. O cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão. Nós todos somos um só corpo, pois todos participamos desse único pão. Considerai os filhos de Israel. Os que comem as vítimas sacrificais não estão em comunhão com o altar? Então, o que dizer? Que a carne de um sacrifício idolátrico tem algum valor? Ou que o ídolo vale alguma coisa? Nada disso. O que eu digo é que os idólatras oferecem seus sacrifícios aos demônios e não a Deus. Ora, eu não quero que entreis em comunhão com os demônios. Vós não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Vós não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou, quem sabe, queremos excitar o zelo santo do Senhor? Somos porventura mais fortes do que Ele? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Paulo fala aos Coríntios, dá uma exortada, uma exortação bem dura, vamos dizer assim. Mas vamos entender aqui exatamente o que Paulo quer dizer. Porque a partir do momento que nós temos o entendimento da exortação, o que era uma exortação se torna um conhecimento, entendimento e uma conversão, certo? Nós só nos convertemos, nós só mudamos de mentalidade, nós só mudamos de vida, nós só mudamos de comportamento a partir do momento que a gente tem o entendimento daquilo que está sendo ensinado, orientado. Mas para Paulo chegar nesse ápice de exortar dessa maneira o povo de Coríntios, é porque, de fato, ele já havia orientado, ele já havia falado. E, infelizmente, não só na época de Paulo, mas até hoje, o povo não ouve por ser um povo de cabeça dura.
cabeça dura, coração endurecido e não dá abertura ao ensinamento de Deus, ao ensinamento de Cristo. Então Paulo começa dizendo aqui: fuge da idolatria. O que é idolatria? Idolatria nada mais, nada menos de que é o quê? Colocar qualquer outra coisa na frente de Deus. Nós somos chamados como filhos e filhas de Deus a adorar a Deus acima de tudo e todos. Amar a Deus acima de tudo e todos. Qualquer coisa que você colocar na frente de Deus, que para você acha que é mais importante que o próprio Deus, é idolatria. Tudo que você coloca acima de Deus, tudo aquilo que você acha que é mais importante do que a própria presença de Deus, é idolatria. Um exemplo muito claro que a gente comete muito, é um erro que a gente comete muito, o momento que nós damos mais atenção à tela do celular do que a própria intimidade com Deus, o tempo com Deus. Isso não deixa de ser uma idolatria. Nós estamos adorando mais o celular do que a própria presença de Deus. E eu me incluo nessa. Não estou falando de vocês, estou falando que é um erro, um mal que nós, cristãos, acabamos cometendo, dando mais atenção às coisas deste mundo do que o próprio Deus, do que a própria presença de Deus. Então nós caímos nessa idolatria. Tá? Idolatria não é somente adorar a outros deuses, a falsos deuses, tá? Também, mas a partir do momento que uma pessoa, que aí entra a tal da dependência emocional, onde nós vemos hoje uma geração, um povo que sofre de dependência, né, de pessoas, de coisas, são apegados demais às coisas dessa terra, é uma idolatria. Mas nós precisamos olhar para as nossas atitudes, nossos comportamentos. Quanto tempo nós temos adorado a Deus? Adorado a Deus em espírito e em verdade. João 4:23. O Pai procura por adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus está procurando por adoradores, por filhos e filhas adoradores, filhos e filhas autênticos, verdadeiros, que buscam o Pai em espírito e verdade, que buscam adoração, o sacrário, a Eucaristia. Cadê os adoradores? Já falei algumas vezes aqui. E a palavra de Deus, ela é clara também. Se você quiser anotar João 4:23 para você rezar com ela depois, anote. Mas anote também Efésios 6:10, que é a armadura do cristão. É uma leitura que você pode fazer todos os dias, para você se lembrar que a sua luta, a sua guerra, o seu inimigo não são pessoas de carne e sangue, não são homens e mulheres de carne e sangue, mas são os espíritos malignos que estão espalhados pelos ares. Pelos ares, os inimigos da alma. Os inimigos da alma. A ansiedade, por exemplo, é um inimigo da nossa alma. Por que nós sofremos tanto? Vou falar novamente. João capítulo 4, versículo 23, é onde a palavra de Deus fala que o Pai procura por adoradores em espírito e verdade. Efésios 6:10 é a armadura de todo cristão. É
é a palavra que vai te ajudar a rezar e ter o entendimento que a sua luta não é contra pessoas que estão ao seu redor. Não adianta você culpar as pessoas que estão ao seu redor. Terceirizar uma culpa que é somente nossa. É individual. Por minha culpa, minha tão grande culpa, peço-vos perdão. Então a nossa luta é contra os espíritos malignos que rondam a nossa alma. E a nossa alma está o quê? Os nossos pensamentos, a nossa inteligência. E aí quando nós estamos em adoração, nós estamos adorando o Pai em espírito e em verdade. Quando nós estamos em adoração, nós estamos adquirindo o que? Sabedoria. E quanto mais a gente adquire sabedoria, mais nós vencemos os inimigos da alma. Porque é o Espírito Santo quem vai nos defender. É o Espírito Santo que vai lutar ao nosso favor para vencer os inimigos da alma. Faz sentido, sim ou não? E aí, na palavra de Efésios 6,10, nós vamos ter esse entendimento claro, que é somente na intimidade, na comunhão, adorando a Deus em espírito e verdade, adquirindo os dons, os frutos do Espírito, é que nós vamos vencer a guerra espiritual que nós vivemos todos os dias. Todos os dias. São 24 horas por dia a guerra está acontecendo. Lembre-se que o nosso inimigo, ele não é de carne e osso. O nosso inimigo é um anjo. É no campo espiritual que nós vamos vencer os inimigos. A ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, a preguiça, o próprio celular. É em espírito e em verdade, em adoração. Adoração na presença de Deus, na presença da palavra, na presença do sacrário, no seu silêncio entre você e Deus, quando você está meditando um livro, quando você está em comunhão, aprendendo mais de um livro espiritual, você está na presença de Deus e aquelas palavras daquele livro ou da própria Sagrada Escritura estão te alimentando. E quanto mais você se alimenta do Espírito, mais a sua vontade humana, carnal, ela vai se diminuindo e a vontade de Deus, ela vai crescendo. Eu vos falo como a pessoas esclarecidas. Paulo continua. Então ponderai bem o que digo. O cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão, nós todos somos um só corpo. Eu, você, nós todos, todos os filhos e filhas de Deus, todos os batizados, são um só corpo. Nós somos membros do corpo onde Cristo é a cabeça. Nós, igreja, somos membros do corpo onde Cristo, Jesus Cristo, é a cabeça. É um só corpo. Todos nós somos família de Deus. Todos nós somos filhos e filhas de Deus. Todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. Pois todos participamos desse único pão. Eucaristia, Santa Missa, sacrifício de amor pela humanidade. Ali no altar, eu e você e toda a humanidade, todos os cristãos do mundo inteiro se encontram em comunhão, em unidade diante do altar, diante do sacrifício, onde Cristo se sacrifica por amor a mim e a você. É ali a maior manifestação do amor de Deus. É ali que nós encontramos o verdadeiro, o único a ser adorado, a ser amado, acima de tudo e todos.
Ele é o pão descido do céu. Ele é o pão que nos alimenta. Alimenta a nossa alma, alimenta a nossa mente. É Ele que nos traz sabedoria para vencer as batalhas do dia, todos os dias. Vencer as intempéries diárias que nós enfrentamos todos os dias. Porque versículo 18: considerai os filhos de Israel, considerai povo de Deus, considerai nós cristãos. Os que comem as vítimas sacrificais não estão em comunhão com o altar. Então o que dizer? Que a carne de um sacrifício idolátrico tem algum valor? Ou que o ídolo vale alguma coisa? Nada disso. Nada disso. Nada mais. Nada disso. O verdadeiro sacrifício já foi nos dado. O verdadeiro sacrifício já aconteceu. Cristo já se imolou, se entregou, se sacrificou por amor a mim e a você. Os nossos pecados, os nossos erros, as nossas faltas, todas foram perdoadas no altar. Então não há outro sacrifício. Não há mais nada que precisa ser feito, porque tudo já foi consumado. Tudo já foi consumado. Por isso que eu falava no início sobre o entendimento, que a partir do momento que nós temos o entendimento que tudo já foi consumado, eu e você só precisamos viver, obedecer, experimentar diariamente aquilo que Ele já fez por nós. Ele já fez. Ele não vai fazer. Ele já fez. Tudo já foi consumado. O que precisa ser feito é eu e você voltarmos para a nossa essência. Voltarmos para a nossa verdadeira identidade de filho e filha de Deus. Nós precisamos voltar. Precisamos voltar porque nós nos perdemos no meio do caminho. Nós nos perdemos. O pecado, a maldade, as coisas deste mundo fez que nós nos perdêssemos de nós mesmos e nos esquecêssemos de Deus, nos esquecêssemos do mandamento, da doutrina. Nos esquecemos. Mas precisamos voltar. Precisamos voltar. Precisamos voltar. Exatamente, Ingrid. Constância e perseverança. E isso é dia após dia. Não tem parada. Não tem descanso. Costumamos dizer que o nosso descanso é só na eternidade. E olhe lá. Não tem descanso. Não tem. Nós precisamos todos os dias. Por isso que o Cristo Jesus, ele dá uma ordem para nós, discípulos. Orai e vigiai para que não cairdes em tentação. A tentação é diária. Nos pensamentos, no olhar, no ouvido. Temos que estar atento. Precisamos estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor. O inimigo, nosso inimigo, inimigo da nossa alma, da nossa vida, ele sabe exatamente o nosso ponto fraco. Ele sabe exatamente como que faz para nos derrubar, para acabar com a nossa vida. O papel dele é roubar, matar e destruir. João 10:10. Anota também, João 10:10.
João 4:23, Efésios 6:10, João 10:10. 3 versículos que você pode ler, rezar todos os dias com essas palavras, para você nunca se esquecer. Nunca se esquecer que o inimigo, ele não está brincando de ser mal. Ele é mal, muito mal. Ele está doidinho para acabar com a nossa vida. Dom Bosco diz que o demônio, o inimigo, ele tem ódio de pessoas alegres. E eu tenho visto muitas pessoas perdendo a sua alegria. Você não está sendo quem você nasceu para ser. Roubaram a sua alegria. Sabe como que o inimigo rouba a sua alegria? Muitas das vezes através da sua afetividade, da sua sexualidade desregrada. Afetividade, quando eu falo afetividade, é uma dependência emocional, um relacionamento tóxico. Eu já vi muitas pessoas perderem a sua alegria por causa de você perder sua identidade por causa de um relacionamento. E o inimigo, ele está tentando roubar a sua alegria. Você é alegre, você nasceu alegre, você é entusiasmada, você brinca com todo mundo, conversa com todo mundo, você é uma pessoa legal, né? E aí o inimigo, ele tá roubando a sua alegria e você não está percebendo. Quer dizer, eu acho que você percebeu, mas você não sabe onde se perdeu. Nós sempre nos perdemos quando nós deixamos de ser nós mesmos. Quando uma pessoa que está na nossa vida, ela é mais importante do que a nossa própria essência. A gente vende a nossa identidade. Nós acabamos vendendo a nossa identidade por causa de uma outra pessoa. Só que por trás dessa pessoa, repito, existe um inimigo espiritual que está tentando roubar você. Sim, na Bíblia deixa explícito que o demônio veio para roubar, matar e destruir. João 10:10. Agora que nós vamos chegar na parte que Paulo, de fato, começa a falar dos demônios. Vamos lá. O que eu digo é que os idólatras oferecem seus sacrifícios aos demônios e não a Deus. Foi o que eu disse no início. Tudo que você coloca na frente de Deus, você está colocando, entregando para o demônio. Porque pensa bem, se o mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, você está amando outras coisas mais do que a Deus, você está fazendo o quê? Sacrifício aos demônios, amando as coisas terrenas, as coisas dessa carne, as coisas dessa carne, dessa terra, desse mundo. Então, o que nós precisamos fazer? Voltar para Deus, voltar para a nossa verdadeira identidade de filho e filha de Deus, lá Gênesis 1. Precisamos voltar. Gênesis é origem. Qual é a nossa origem? O mundo, as pessoas dessa geração têm perdido a sua origem, sua originalidade, a sua identidade. Porque temos colocado coisas na frente de Deus. E quando nós colocamos as coisas na frente de Deus, Paulo está sendo claro. Estamos sendo idólatras, estamos oferecendo sacrifícios aos demônios. Estamos oferecendo sacrifícios ao demônio. Porque ou você é de Deus, ou você é do demônio. Não tem outro caminho. Paulo deixa bem claro aqui. Ora, eu não quero que entreis em comunhão com os demônios.
Vós não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para ser de Deus e ser do mundo. O famoso Raimundo. Não dá. Você colocar o pé na igreja e o pé no mundo. Ou você é de Deus, ou você é do demônio. Não tem outro caminho, outra solução. Não tem outra alternativa. Entendeu? Não tem outro caminho. Ou é ou não é. Só que eu e você somos batizados. Eu e você que temos já o selo gravado em nosso coração, o selo do Espírito. Nós somos batizados. Nós recebemos a Eucaristia. Nós recebemos a confirmação do Crisma. Nós que somos casados, recebemos o sacramento matrimonial. O sacerdote recebeu o sacramento da ordem. Nós que recebemos o sacramento da reconciliação quando nós nos confessamos. Nós não temos alternativa. Nós somos de Deus. Nós devemos ser de Deus. E ponto. Não tem que dividir. Não tem que dividir. Nós já somos dele. Nós somos de Deus. Por que é que nós estamos vendendo a nossa eleição? Olha que pesado isso. Nós tenho visto, se eu estiver errado, vocês me corrijam, vendendo a nossa eleição de filho e filha. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Quando nós deixamos de ser o que nós nascemos para ser, de Deus e não dos demônios. Nós não somos o demônio. Não somos. As pessoas que são porque escolheram ser. Mas não é uma verdade. Não é o plano de Deus, do Criador, para essas pessoas. Essas pessoas escolheram de livre e espontânea vontade. Eles quiseram uma vida assim. É uma escolha. É uma escolha. E aí Paulo fala, ora, eu não quero que vocês entrem em comunhão dos demônios. Mas Paulo aqui, ele não está falando no nome dele. Paulo está falando no nome de Jesus, em nome de Deus. O próprio Deus está falando através de Paulo. Meus filhos, não entreis em comunhão com os demônios. Vós não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Vós não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não tem como servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. Ou você é espiritual, ou você é carnal. Ou você vive uma vida cheia do Espírito Santo, ou você vive uma vida cheia de si, das suas vontades humanas enganosas. Ou você vive a concupiscência da carne, escolhas carnais. Ou você é cheio e cheia do Espírito Santo, ou você é carnal. Não tem outro caminho. Não dá pra gente comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou um ou outro. E é uma escolha individual. Onde Deus, o Criador, Ele cria todas as criaturas. Ele criou o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança. No sexto dia da criação, Ele nos criou para sermos a imagem e a semelhança do Senhor.
Ele não nos criou para sentar à mesa dos demônios e nem se parecer com o demônio. Não nos criou. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E quando ele nos criou, nem existia esses demônios. Os demônios começam a aparecer a partir da desobediência do ser humano. Quando o ser humano não ouve, não escuta, não obedece, não aprende o que Deus está ensinando através da sua palavra. Olha outra chave aqui. Outra chave aqui. Se você não ter intimidade com a palavra de Deus, você vai sucumbir sobre essa terra. Se você não ter intimidade com a palavra, se você não ler a palavra de Deus, que é a palavra do próprio Deus, que te ensina, te orienta, você vai sucumbir no meio dessa terra. A palavra de Deus, a presença de Deus, a Eucaristia, que é o Deus vivo, Cristo vivo, é que nos alimenta e que vai nos afastar da mesa dos demônios. Amém ou não? E para encerrar, ou quem sabe, queremos excitar o zelo santo do Senhor? Somos porventura mais fortes do que Ele? Fica essas duas perguntas aí de Paulo para você refletir. Queremos ou não queremos ter zelo pela casa de Deus? Lembre-se que eu e você somos casa de Deus. E se nós somos casa de Deus, nós devemos zelar por nós, pelo nosso corpo, pelo nosso templo. Nós somos templo, somos casa de Deus. Por isso que eu sempre falo aqui para vocês que precisamos cuidar do espiritual, que nós fazemos aqui no café. Precisamos cuidar da nossa mente, que é numa terapia que nós vamos cuidar. E nós precisamos cuidar do corpo, que é com personal trainer, exercícios físicos, que nós vamos cuidar. É o tripé humano. Nós precisamos cuidar do nosso ser, ser humano. Os seres humanos não estão sendo seres humanos, porque perderam o sentido, a essência do ser. Perderam-se a identidade. Deixaram de escutar, foram enganados por falsos discursos, falsos profetas, pessoas que enganam o povo. E as palavras persuasivas têm confundido o nosso povo e tem confundido você de ouvir a voz do Espírito com a voz humana. Sempre quando você escutar algo, de quem for, coloca na mesa para você refletir. Se aquilo que esse alguém está dizendo está em concordância com aquilo que Deus está te falando. Porque Deus, Ele fala com você todos os dias. Você ouve a voz de Deus. Talvez você só não tenha o entendimento. Talvez você não tenha a clareza que essa voz que você está ouvindo é a voz de Deus. Só que para você ter clareza da voz de Deus, você vai perceber que a voz de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável. Você vai ver se aquilo que você está sentindo é agradável ou não. E aí você coloca um na frente do outro. Aquilo que o outro está falando, se tem a ver com aquilo que Deus está te falando. Se estiver em concordância, vá em paz. Amém ou não? Glória a Deus. Vamos ao Salmo de hoje. Salmo 115. Exato. Discernimento, exatamente. E quem nos dá discernimento é o Espírito Santo. Quem nos dá o discernimento da verdade
é o próprio Espírito Santo. O próprio Espírito Santo de Deus que nos dá o discernimento do que é e do que não é. Do que é agradável, do que é vontade do Pai, daquilo que não é. Por isso, da intimidade, da comunhão, da adoração somente a Deus, exclusivamente a Deus. Você não tem que dividir com ninguém, com nada. É somente a Deus. Somente a Deus. E com tudo isso conseguimos ser verdadeiros exemplos de Cristo para as pessoas. Exatamente, Ângelo. Muito bom. Isso aí. Aleluia. Aleluia. Salmo 115, versículo 12, 13 e 17 e 18. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. O que eu e você devemos fazer de sacrifício ao sacrifício que já nos foi dado? Louvor, adoração. Louvor e adoração é o que nós devemos devolver para Deus. Louvor e adoração. Esse sacrifício que nós devemos oferecer a Deus. Só isso. Louvar, bendizer, adorar somente a Deus. Meus amados, eu acho que eu falei aqui algum desses dias que eu partilhava com o irmão e o irmão falava assim, que ele aprendeu. Quando nós, agora ó, preste atenção para você que ouve músicas seculares. Você que tem o hábito de escutar músicas seculares, sertanejo, entre tantas outras músicas aí. Talvez você goste muito do ritmo, né? Do sertanejo, né? Que é alegre e tal, beleza. Mas preste atenção nas letras dessas músicas. Para você que ouve músicas seculares, todas as vezes que você ouve uma música secular aqui na internet, nas plataformas digitais, no YouTube, sabe o que você está fazendo? Além de você estar se prejudicando pela letra que está sendo cantada naquela canção, você está financiando, você está deixando aquele artista ainda mais rico. Ainda mais rico. Porque quanto mais você ouve as músicas deles, mais eles ganham. Streaming. Cada música que você escuta na internet, você está dando rendimento para esse artista. Ok? Isso é um ponto, tá? Que você está financiando, tá? Os artistas seculares. Você está financiando, você está dando streaming, você está dando mais rentabilidade para essas pessoas, para esses artistas que alguns, talvez muitos, estão fazendo um desserviço para o reino de Deus. Quando cantam
canções que são contrárias à vontade de Deus, ao ensinamento de Deus. Isso é um ponto. Só que o outro ponto é, se Deus está falando aqui que a nossa retribuição de filho e filha é dar sacrifício de louvor a Deus, por que é que nós não financiamos somente as plataformas digitais dos músicos que elevam louvores e adoração a Deus? Por que que você não, ao invés de você ficar financiando os artistas seculares, você não financia os artistas católicos? Quanto mais você ouve as músicas da Colo de Deus, os vídeos da Colo de Deus, você ajuda a obra Colo de Deus financeiramente também. Além de você ser beneficiado pelas músicas de louvor e adoração que a Colo de Deus te proporciona, você está ajudando financeiramente também a Colo de Deus. A obra de Deus, né? Você está financiando a obra de Deus, você não está financiando nenhum artista. Você está financiando uma obra de Deus. Olha a diferença. Olha a diferença que é você. Porque muitas das vezes, né? A pessoa fala assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como dar o dízimo. Gente, dízimo é primícia. Dízimo é 10%, né? É uma primícia que você devolve para Deus. Tá? Você não está enchendo o bolso de ninguém. Quando você dá uma porcentagem do seu salário, você não está dando para ninguém, você está devolvendo para Deus. Quando você dá para uma paróquia, quando você dá para uma comunidade, você está dando para Deus, para financiar a obra de Deus nessa terra. Lá no céu, meus amados, a gente não vai precisar de dinheiro, não. A gente precisa de dinheiro aqui, infelizmente. Para a gente manter uma comunidade Colo de Deus do tamanho que ela é hoje, a gente precisa de dinheiro, infelizmente. Infelizmente, precisa de dinheiro para financiar a obra, para continuar mantendo os missionários fazendo missão, mantendo a banda Colo de Deus, o ministério Colo de Deus, os louvores, tudo isso a gente está no mundo. Então, ao invés de você ficar financiando as coisas do mundo terrena, financie as coisas de Deus. Financie as coisas de Deus. Colo de Deus, Canção Nova, Frei Gilson, né? Que é a ordem dos carmelitas, né? Mensageiros do Espírito Santo, Fraternidade São João Paulo II. Não sei. Não estou pedindo aqui para a Colo de Deus. Se você quiser ofertar para a Colo de Deus, óbvio que será muito bem-vindo. Mas financie, doe, devolva para Deus, fazendo sentido, entende? Se você não tem como dar os seus 10%, então dê pelo menos escutando gratuitamente as músicas e os vídeos que elevam sacrifício de louvor a Deus. Faz sentido ou não? Por isso, oferte um sacrifício de louvor. Oferte um sacrifício de louvor. Talvez você deixar de ouvir músicas seculares seja um sacrifício para você. Então oferte em sacrifício de louvor e amor a Deus. Em amor a Deus. Ofereça, renuncie às músicas seculares por amor a Deus. Amém? Claro que existe algumas músicas seculares que é possível sim escutar tranquilamente e não vai desagradar o coração de Deus. Mas faça um filtro bem filtrado, tá? Filtro, a palavra filtro já diz, né? Para filtrar, tirar as impurezas. Aquilo que não é de Deus, arranque, tire.
Não tem como servir a mesa do Senhor e servir a mesa dos demônios. Lembre-se disso que Paulo disse. Não dá. Ou você oferece um sacrifício de louvor a Deus, ou você vai continuar financiando as obras das trevas. Amém? Glória a Deus. Vamos ao evangelho de hoje, então. Lembrando uma coisa também, para as pessoas que acham que estou falando mal dos artistas seculares. Não, não estou. Estou dizendo sobre as obras da carne, dos frutos da carne, aquilo que levam as pessoas à perdição. Nós sabemos, vamos ser honestos e sinceros aqui um com o outro, que muitas músicas sertanejas te levam para a bebedeira, para o adultério, para a prostituição, para o sexo desregrado, para ficar com várias pessoas, mexe no seu emocional, mexe na sua afetividade, porque essas músicas tocam diretamente o nosso emocional. E quando elas tocam no seu emocional, tocando no seu emocional, te eleva a cometer algo que você não cometeria se você não estivesse ouvindo isso. Entendeu? Então cuidado, porque o inimigo, o demônio, ele começa investindo no nosso emocional, porque ele sabe que a nossa maior fraqueza é emocional, porque do emocional vai para o carnal, vai para tantas outras coisas, tá? Então, orai e vigiai, pra você não cair na cilada, na tentação do inimigo, que só quer te roubar, matar e destruir. Sim, não é só de hoje que a música tem influência. Desde sempre a música tem influência. Por que a música tem influência? Porque a música, a canção, ela é sensível, é sensitiva. E ela mexe no nosso emocional, no nosso coração. Quantas vezes você já não chorou na presença de Deus, adorando a Deus? Você já sentiu a presença viva e real de Deus na sua vida e você chorou? Mas você chorou, você se emocionou com sentido, porque você foi tocado por Deus. Você não foi tocado pelo seu emocional, pelas suas feridas emocionais. Você foi tocado pela presença real de Deus. Você foi tocado poderosamente pela mão de Deus e você se emocionou. Então, de fato, a música, ó, tá vendo? Você tá ouvindo esse instrumental, vamos dizer assim, né? Ó o instrumental. Cada nota, cada som toca no mais profundo do nosso coração. Então, tá vendo? Louvor. Porque essa canção, esse instrumental me leva à paz, a me sentir leve, me leva para Deus, tranquiliza a minha mente, me traz paz, não me traz barulho, não me traz bagunça, não me traz confusão, me traz paz. E paz é um dos 12 frutos do Espírito. Se me traz paz, eu estou vivendo, praticando, experimentando a presença de Deus. Isso é um sacrifício de louvor. Então, ofereça.
ofereça em sacrifício, em renúncia, aquelas canções que não te eleva para Deus. Amém? Então vamos lá. Evangelho de hoje. Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 43 a 49. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Olha a confirmação, meus amados. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo à igreja, ao seu coração. Preste atenção. Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou. E foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha o quanto que o Evangelho confirma exatamente tudo o que nós falamos desde o início desta live. Se você chegou após o início dessa live, recomendo que você escute, veja essa live inteira. Estará aqui no Instagram durante 24 horas. Eu vou colocá-la também no meu canal do YouTube. Lá no canal do YouTube você tem a oportunidade. Ó, o Bernardo. Esse aqui é o Bernardo, para quem não conhece, né, filho? Bernardo de Maria. A oportunidade lá no YouTube de você acelerar em até 2 vezes mais. Pega lá, Miguel. Você tem a oportunidade de acelerar até 2 vezes no YouTube, tá? Então, vou colocar ela. Traz ele aqui, filho. Traz ele aqui. Pronto. Você pode acelerar até 2 vezes no YouTube, né? Ou 1,5, 1,25, 1,75. Então, assista. E esse aqui é o Miguel de Maria. Fala oi, Miguel. Dá oi. Então, assista desde o início. Vamos lá, preste atenção. O que Jesus diz a nós, discípulos, tá? A nós, todos nós. Não existe árvore boa que dê frutos ruins. Nós falávamos sobre Gênesis. Lá em Gênesis, quando Deus ele criou a humanidade, criou o ser humano, estava escrito: Deus viu que nós éramos bons e por isso ele criou. Se ele nos criou é porque nós somos bons. A nossa origem, a nossa essência é boa. A nossa essência é boa. Nós somos bons. Não existe árvore boa que dê frutos ruins. Os frutos ruins da nossa vida é por conta do pecado, não por conta da nossa origem, da nossa criação. É por causa das coisas externas que nós
se misturamos. Nós, por conta do pecado original, nós acabamos se misturando com o pecado. Só que quando nós temos o entendimento, como eu disse desde o início, do que é pecado, do que é mal, do que é desagradável a Deus, nós renunciamos o mal, renunciamos as coisas externas e nós voltamos à nossa origem. Nós voltamos à nossa essência, que é boa, perfeita e agradável. Ou seja, nós somos perfeitos, bons e agradáveis em Deus, na nossa essência. Fora de Deus nós não somos bons. Fora de Deus não tem como ser bom. Ou você senta na mesa do Senhor, ou você senta na mesa dos demônios. Ou você é de Deus, ou você é do demônio. Nenhuma árvore ruim, não existe árvore boa que dê frutos ruins e nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Eu e você somos árvores de Deus. Quais são os frutos que você está dando? A minha vida, a sua vida está dando. Que tipo de fruto que eu estou dando para esta terra, para essa geração? O que eu estou plantando? O que eu estou jogando sobre esta terra? Qual fruto a minha vida, a minha história, a minha essência está dando sobre esta terra, sobre essa geração? Glória a Deus, Robertinha. Seja bem-vindo, esposo da Robertinha. Que Deus te abençoe. Estamos juntos. Somos cristãos. Somos irmãos. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. Se você planta, se você coloca uma semente de café, você não vai colher chá, tá? É simples. Se as suas atitudes são boas, você vai colher coisas boas de Deus. Você vai colher somente coisas boas. Se você planta ruindade, falsidade, mentira, enganação, manipulação, você vai colher coisas ruins, coisas más. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Nós somos bons. Repito, nós somos bons. No íntimo do nosso coração, a nossa essência ela é boa. Ela é agradável, ela é perfeita. Só que nós precisamos redescobrir, buscar o tesouro, buscar a bondade, a maravilha, a beleza que existe dentro do nosso coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois a sua boca fala do que o coração está cheio. Retomando o exemplo da música, se você escuta, se você só ouve músicas seculares, se você só vê coisas na televisão, na internet, nos filmes, que são promíscuos, que te levam ao pecado contra a castidade, você vai praticar isso. É uma coisa óbvia. Você só fala, você só pratica, você só sente aquilo que o seu coração está cheio. Você está nutrindo de quê? Você está nutrindo o teu coração do quê? Você está nutrindo a tua vida do quê? Você está permitindo que entre no seu ouvido o quê? A sua boca, a sua vida vai falar exatamente daquilo que você ouve e vê. Glória a Deus. Glória a Deus.
Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Exatamente o que nós partilhamos desde o início. Desde o início. Por que me chama de Deus se você não pratica os meus ensinamentos, os meus mandamentos? Por que me chama de Senhor, Senhor, se você não me ouve, se você não pratica aquilo que eu te ensino? A palavra de Deus é o nosso manual, a palavra de Deus é o nosso direcionamento, é o nosso ensinamento. Por que me chama de Deus, de Senhor, se não pratica, se não faz o que eu mando, que eu oriento, eu direciono? Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, observe as suas atitudes, observe o seu comportamento, observe aquilo que você está fazendo, praticando, para ver se está em concordância com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. Somos a imagem e a semelhança dele. E não só é fisicamente, mas interiormente. As nossas práticas, as nossas atitudes têm que ter semelhança, tem que ter imitação àquilo que ele fala, àquilo que ele orienta. Não só basta ter o conhecimento se não tem a prática, se não tem o entender e praticar, colocar em prática os ensinamentos de Jesus. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque colocou a sua vida, a sua história em Jesus. Jesus é a rocha que os construtores, que o mundo, a sociedade tem. Os construtores, Jesus é a rocha que os construtores rejeitaram, que o mundo rejeitou. O mundo tem rejeitado Jesus Cristo. O mundo tem rejeitado Jesus. O mundo tem ignorado Jesus. O próprio povo mandou matar Jesus. Mas se você quer ter uma vida sólida, construída em Deus, deposite a tua vida em Jesus, que é a rocha, é o nosso alicerce. Que pode vir torrente, pode vir tribulação, pode vir todas as intempéries da vida, e a nossa casa, a nossa vida não desmoronará. Opa, eu acho que vocês entenderam, né? Enfim, não vai ser demolida, tá? Não vai ser derrubada, desmoralizada, não será, porque ela está bem construída. Desmoronar, é isso? Desmoronar, isso. Não vai se eu e você colocar desmoronará, isso, em Cristo, em Jesus. Se nós colocarmos nela, não vai desmoronar, tá certo, enfim. Mas aquele, porém, que ouve, escuta, tem o conhecimento, lê a palavra, vai à Santa Missa, escuta e não coloca em prática, é semelhante a um homem que construiu a sua casa no chão sem alicerce.
A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou, desmoronou, e foi grande a ruína dessa casa. Ou seja, né, para fechar com chave de ouro, essa poderosa palavra de Deus, essa poderosa liturgia para nós. Não tem como sentar na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Ou nós servimos a Deus, praticamos e colocamos em prática os ensinamentos e os mandamentos do Senhor, ou nós estaremos fazendo as coisas do demônio, do inimigo de Deus. Não tem outra forma de ser salvo, senão por Jesus Cristo. Jesus, o Filho do homem, o Filho de Deus. Volte para Jesus hoje. Volte para Jesus. Volte para os ensinamentos. Imita Jesus. Pratica os ensinamentos de Jesus e você e sua casa será salvo. Amém, aleluia, glória a Deus. É isso. Se você ainda não está no nosso grupo do Café com Jesus, me manda um direct aqui no @vinãocolodedeus para você entrar no grupo do WhatsApp do Café com Jesus, que é o nosso canal de comunicação, para a gente se comunicar, para a gente mandar o resumo, mandar aquilo que nós falamos aqui nessa live de hoje. E também mandarei o link dessa live salva no YouTube, lá no grupo do Café, tá bom? Então, se você não tá no grupo ainda, é só você mandar um direct que eu te mando o link do grupo. Amém? Aleluia. Então é isso. Glória a Deus. Um bom final de semana. Deus abençoe. Até segunda-feira, se Deus quiser. Amém? Tamo junto. Beijo no coração. Até que Ele venha. É nóis.